Automobilismo, terceira prova do Campeonato dos Açores de Rallys, disputou-se no passado fim de semana no Faial. Jorge Silva é nosso convidado, está connosco em direto dos estúdios em Angra de Ouriço. Jorge, terceira prova do Campeonato dos Açores de Rallys, a mostrar que o automobilismo nos Açores continua com grande pujança. Bom dia, Pedro. É verdade, o automobilismo continua com grande pujança e o campeonato prossegue na mesma toada que já tinha demonstrado nas duas provas anteriores. De facto, não há rival à altura para Ricardo Moura, que aproveita como já disseste, aproveita para andar, aproveita para dar algum espetáculo e não se coíbe de bater alguns dos recordes dos troços já existentes, alargando assim a sua coleção de recordes nos troços dos rallies açorianos. Neste rally, Jorge, vitória... em relação aos concorrentes, há a referir que houve não digo uma grande, mas houve uma certa hecatombe, porque poucos chegaram ao fim, cerca de 9 novos. Vamos passar as imagens que obtivemos no rally e o Jorge vai acompanhando os vários concorrentes. Pois bem, e começando precisamente por aí, de facto não é normal ver uma tão grande lista de desistências comparativamente à lista de inscritos inicial, que já de si não era muito extensa. De facto, dos 18 concorrentes à partida, apenas 9 conseguiram chegar à cidade da Horta no final do rally, e isto para o Campeonato dos Açores de Rallys, porque depois no Campeonato Open apenas 4 concorrentes conseguiram chegar ao final. Ficou muita gente pelo caminho num rally que até nem foi muito duro. Não se pode dizer que o rally tenha sido duro, mas de facto houve uma lista de desistências impressionante para a dimensão habitual a que estamos habituados nos Açores. Tivemos então estas situações de várias desistências e no Open, que estamos a ver aqui Tiago Mota, no Open Tiago Mota seria o vencedor, não fosse uma penalização de 3 minutos que o atirou para a segunda posição, 2 minutos e 33 do líder. Uma curiosidade do Open foi mesmo que todos os concorrentes acabaram por penalizar de uma forma ou de outra, o que não é de todo habitual. O que não é também habitual é vermos que os concorrentes das viaturas até 2.000 cm3, como é o caso aqui do Fiat Punto HGT de César Romeiro, nenhum destes concorrentes conseguiu chegar ao final do rally. Vemos aqui também Carlos Andrade no Renault Clio RS. Todos eles ficaram pelo caminho, também João Faria, todos eles não conseguiram chegar ao pódio final, o que é uma situação de todo anómala nos rallies regionais, uma categoria inteira sem concorrentes classificados. Depois, a partir daí, tivemos entre os homens que de facto conseguiram chegar ao final, aqui o número 17, que é o 9º classificado, o último da tabela, Filipe Costa e Flávio Mota no Seat Ibiza, de facto conseguiram o que se pode considerar desta feita uma proeza de levar o carro espanhol até ao final do rally, beneficiando de imensas desistências, mas mantendo-se constantemente na sua posição, o que de facto acaba por ser um prémio merecido para quem participou neste rally. De facto, chegar ao final só por si acabou por ser uma vitória. Nós tivemos, entre as várias desistências também, José Paulo não foi feliz, mais uma vez o piloto do Pico não ter sorte pelo seu lado, não conseguir terminar. De facto, tem sido uma época aziaga para o piloto do Pico e também Bruno Marala não conseguir terminar a sua prova. Aqui o vemos, Bruno Marala, desta vez acompanhado por Pedro Câmara, não conseguir chegar ao final do rally, vítima de um pequeno excesso que acaba por retirar-lhe a chegada ao final. João Faria, aqui no habitual Peugeot 206 RC, mais uma vítima entre os concorrentes da Taça de Rallies até 2.000 centímetros cúbicos. Os Mitsubishi Lancer Evolução, habitualmente viaturas fiáveis e que trazem muitas alegrias aos seus tripulantes, desta feita não estiveram ao nível do costume. Apenas os 5 primeiros incluem 4 Mitsubishis, todos os outros
acabaram por ficar pelo caminho, infelizmente. Víamos também Ruben Rodrigues, aqui Henrique Muniz, um dos azarados do rally, teve uma saída de estrada logo na fase inicial, demorou muito tempo a conseguir recolocar o carro em prova e depois, perto do final, viu-se mesmo obrigado a abandonar. Aqui o João Borges com Sandro Sousa, o Subaru Impreza, que termina na 4ª posição do rally, foi o homem do rally para os pilotos da casa, a conseguir a 4ª posição, superiorizando-se a Rui Torres e Marco Martins. Luís Rego e Pedro Rodrigues foram segundos no final, depois de alguma luta com Ricardo Carmo e Justino Reis, que aqui vemos nas imagens, mas de facto o Luís Rego Júnior a conseguir mais uma boa prova e a vencer, se não me falha a memória, 7 das 9 classificativas disputadas no rally, a vencer face a Ricardo Carmo, bem entendido. Aqui temos Sérgio Silva, também ele a não ser feliz neste rally e a ser obrigado a abandonar, e ele que dava mostras de poder intrometer-se na luta do pódio. Carlos Costa também não teve a sorte inteiramente pelo seu lado, teve problemas durante a parte da tarde que o arredaram da luta pela vitória na categoria, que acabou por pertencer aos irmãos Rodrigues, Ruben e Estevão. Vitória absoluta para Ricardo Moura, que aqui víamos, um piloto que de facto não tem rival à altura nos Açores e nada servem outros, considerando no Mundial de Rallys fala-se muito na desvantagem que é ir a abrir a estrada, mas aqui isso não perturba minimamente o chefe de fila do time Alemar, que leva claramente vantagem sobre toda a concorrência, como bem o demonstra de resto os 2 minutos de vantagem que consegue para Luís Rego e Pedro Rodrigues. João Borges, que víamos nas imagens, rodou à frente de Rui Torres durante quase todo o rally. A luta entre estes pilotos chegou a proporcionar alguns momentos de incerteza, mas depois Rui Torres acaba por ficar a 22 segundos de João Borges, que assim leva para o Faial a 4ª posição. Vemos novamente João Faria, de facto os troços do Faial, como é habitual, com excelentes condições de piso e alguns deles a serem de facto dos mais bonitos que existem nos Açores. Os pilotos são apreciadores das características das classificativas faialenses. Novamente Filipe Costa e o sobrevivente Seat Ibiza, 9ª posição deste rally. E aqui vemos mais um dos desistentes da Fórmula 2, César Romeiro. Novamente Ricardo Moura, um andamento muito forte, como se pode ver. Não houve grande ambiente para poupanças, apesar das facilidades para a vitória. Carlos Costa esteve perto de conseguir incomodar ainda mais Ruben e Estevão Rodrigues, mas o Citroën C2 R2 Max não colaborou desta vez, mas ainda assim a Carlos Costa este resultado interessa e muito, porque se traduz numa excelente operação em termos de campeonato dos Açores de rally. Vimos ali passar o Mitsubishi de Rui Torres e agora Henrique Muniz, que depois da saída de estrada inicial é bom que se reconheça, fez uma boa prova, mas já tinha tudo estragado com o tempo perdido, e depois na fase final o motor acabou por se calar e a desistência foi inevitável. Novamente Carlos Costa, aqui nesta transição de terra para asfalto, e Ricardo Carmo, que teve uma luta interessante com Luís Rego. Foram apenas 14 segundos e 8 décimas a separar os 2 pilotos que completaram o pódio no final do rally. Aqui Ruben Rodrigues, um andamento muito forte. É de facto uma prova que parece ser talismã para os irmãos Rodrigues. Recorde-se que o Rally Azul já tinha sido ganho uma vez em 2010 por estes irmãos que vão dando passos na sua afirmação no panorama dos rallies. Estão a ganhar consistência e esperamos que continuem a evoluir e a mostrar estas capacidades de fazer frente àqueles que têm sido, no fundo, os poderes estabelecidos
da categoria nos rallies açorianos. A lista de abandonos, como já se referiu, foi extensa, foi uma situação estranha. O concorrente que vemos nas imagens era Paulo Costa e Pedro Capela, há pouco referia, e aqui tínhamos Emanuel Marques e Ronaldo Marques, que foram os terceiros, e vimos também passar o José Silva e Hélio Medeiros, que ainda não tínhamos visto, os vencedores do campeonato Open de rallies. Dizia eu que a hecatombe que se verificou nos carros do Open e que teve correspondência nos carros do Campeonato dos Açores de rallies não foi de todo habitual. Uma série de azares que de facto foi muito estranha, acaba por ditar uma série de abandonos que poderia indicar até que o rally tivesse sido muito duro ou outra coisa, outra ilação deste tipo. Mas de facto não foi isso que sucedeu, apenas uma série de coincidências que reduziu a lista de pilotos à chegada no rally. Há pouco falávamos também das penalizações que tinham sucedido no Open e já disse que todos os concorrentes penalizaram, com a curiosidade mesmo de haver, há pouco víamos Paulo Costa e Pedro Capela, tinham 7 minutos de penalização que os atiraram para a quarta e última posição. Na primeira posição, Ricardo Moura com Sancho Herói e os seus 59 minutos, 18 segundos e 1 décimo, menos 2 minutos, 1 segundo e 7 que Luís Rego, com Ricardo Carmo a ficar então a 14.8 de Luís Rego e a completar um pódio novamente exclusivo para os carros do time Alemar. Depois, João Borges em quarto melhor feirense, depois da luta com Rui Torres. Ruben Rodrigues vence na Fórmula 3 a uma curta distância de Carlos Costa, foram apenas 10 segundos e 9 décimas, e depois Hugo Alcântara com Nuno Cabral a fazerem também uma boa prova e a conseguirem a 8ª posição numa participação que se lamenta ser esporádica desta jovem dupla miquelense e que já mostrou em outras ocasiões ter andamento mais do que suficiente para ser um dos protagonistas do Campeonato dos Açores de rallies, algo que infelizmente não tem sido possível para esta dupla, que tem talento, mas não tem tido oportunidade para mostrá-lo. Jorge Silva, temos então a próxima prova do Campeonato dos Açores de rallies, é o SATA Rally Açores, e será bastante importante do ponto de vista do Campeonato Açoriano e das próprias pretensões de Ricardo Moura em relação ao Campeonato Nacional. Principalmente no que toca ao Campeonato Nacional, porque naquilo que diz respeito aos Açores, o certo é que Ricardo Moura não terá qualquer dificuldade para revalidar o título. Só uma catástrofe muito grande poderia retirar essa possibilidade a Ricardo Moura. Agora, a operação em termos de campeonato nacional será fundamental no SATA Rally Açores. Já mostrou este ano que consegue vencer provas do campeonato nacional e fê-lo no continente. Portanto, por maioria de razão, terá a jogar em casa possibilidades reforçadas de conseguir um bom resultado em termos daquilo que é o seu objetivo último, o Campeonato Nacional de Rallies. E, sem querer embandeirar em arco e fazer futurologias exageradas, a verdade é que, pela amostra que temos visto este ano no Campeonato Nacional de Rallies, não escandalizarei ninguém se disser que Ricardo Moura pode mesmo vir a ser campeão nacional de rallies, o que seria um feito absolutamente extraordinário para um piloto oriundo dos Açores. É o melhor cenário possível, é certo, mas é uma possibilidade real neste momento, atendendo também, e isto sem menosprezo para Ricardo Moura, mas atendendo àquilo que tem sido o plantel que temos visto inscrito no Campeonato de Portugal de Rallies e que, em termos de qualidade das máquinas de topo, decaiu sensivelmente em relação àquilo que vinha sendo o hábito. Neste momento, as viaturas de produção, portanto, têm reais possibilidades de fazer um brilharete e superiorizar-se àqueles que poderiam ter sido os favoritos, os candidatos principais à vitória, viaturas de categorias mais evoluídas, como por exemplo os S2000. Jorge Silva, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.